Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do Equipe F e você vai acompanhar o Pascoal, o Zé Elias cravando sim o Palmeiras muito favorito para cima do São Paulo. E o Plihal, que é tricolor declarado já com fralda cheia, já está se borrando de medo desse jogo contra o nosso Verdão, que também está embalado, e John Arias, que deve ser, sim, titular no lugar do Maurício. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Começando por São Paulo, Zé Elias, figura absolutamente neutra neste encontro. Eu também acho. Hã? Favoritaço E verde, né, ninguém Zé? duvida disso. Palmeiras é favorito. Favoritaço. Não, favorito. Boca vazia, Zé? Não, é favorito, é um bom jogo. O time de São Paulo se Mandante, encontrou tem ali, o campo, mandante, tem tem a o torcida. campo. Tem a torcida, vai jogar no campo sintético. Né, o Lucas vai jogar? Discussão para daqui a pouquinho. Eu acho que ele vai jogar, mas da discussão. Não, mas eu acho Eu que escutei o o pessoal do São Palmeiras Paulo dizer que precisamos de todos. Você escutou isso? Sim. Mas eu acho que o Mas eu Palmeiras acho que dá discussão. o Palmeiras é favorito, mas assim, não é favoritaço, porque o time de São Paulo nos últimos jogos vem jogando também um bom futebol. E tem bons jogadores. O meio-campo do São Paulo me agrada bastante. Danielzinho, Marco Antônio e Bobadilha. São Paulo poupou o time, né, cara? Tem o Lucas que São Paulo voltou. mais descansado do que o Palmeiras, que Lucas que voltou a reuniu jogar muitos bem. titulares para derrotar Mas o melhorou Fluminense. contra o Curitiba quando entrou o Marco Antônio, né? Eu Ah, acho sim. que Muda eu completamente. acho que vai dar jogo. Continuo achando que o Palmeiras é o favorito, mas acho que vai dar jogo. São Paulo com linha de 3 ou linha de 4? Dá pra fazer com 3? Tem um que tá fora. O Alan Franco dá. Tem um que tá fora. O que mais tem no São Paulo é zagueiro, Pascoal. É? É. Tolói fez um jogo muito bom contra o Curitiba. O Arboleda está à disposição. O Tolói jogou pela esquerda contra o Curitiba, né? Jogou pela esquerda. Jogou pela esquerda. Eu até me impressiono. Acho que ele deveria ter jogado pela direita, né? Dava pra Boa fazer. observação a sua. Você tem Sabino, você tem Ferrarese, você tem Dória. Zagueiro tem. É? Não, eu acho que... Assim, Mas eu acho que vai linha de 4. vai linha de 4? Eu acho. Eu prefiro, sim, para falar do São Paulo. Eu acho que o São Paulo adotou uma postura com 3 zagueiros e deveria continuar com os 3 zagueiros. Mas emendou essa série de vitórias com linha de 4? Sim, mas contra o Palmeiras, o que aconteceu? Jogo do campeonato. Então, mas foi antes dessa sequência. Então, Nos últimos 7 jogos, 6 vitórias e um Jogou empate. contra o Palmeiras. Jogando quase sempre com linha de 4. Jogou contra o Palmeiras. Jogou agora contra o Curitiba com linha de 3, vai com o time reserva. Então, eu prefiro... Contra o Palmeiras jogou com linha de 3. Sim, eu prefiro uma linha de 3. Sabendo como é que o Palmeiras se comporta, com os 2 atacantes, os 2 centroavantes, como é que tem um apoio pelos lados do campo. A gente não sabe que se o John Arias vai começar jogando ou não. Essa é uma E grande quem é que vai dúvida. sair, né, Pascoal? Essa é uma grande dúvida. Você não saiu. O Maurício fez um grande não jogo. saiu o Maurício, eu parei. O jogo contra o Maurício fez um grande jogo contra o Capivariano. Já não foi tão Mas você bem jogou contra o bem. Fluminense. Contra o Fluminense não foi tão bem. Contra o Fluminense não, mas contra o Capivariano, pelo Paulista, ele foi bem. Palmeiras não vai pagar o que pagou pelo Arias para deixar no banco. Com todo respeito ao Maurício, o Arias... Só não pode tirar o menino, só não pode tirar o Alan. O Arias tem que ser titular desse time. Eu acho que a entrevista do Abel depois do jogo é muito significativa. Ele já falou Foi assim... depois de dar aquele ataque? Não, porque, eu acho que passou do tom. O Abel passou do tom, de novo, passou do tom, não precisava. Outra vez. Não precisava. Nessas 2 últimas expulsões desnecessárias. Gostei do nosso cantor lá, hein? Mas é verdade. Gostei do nosso Eu cantor. quero ver quando ele Vai não ficar passa. só a primeira estrofe. Muito obrigado. Ele disse o seguinte, ele sabe onde o Arias gosta de jogar, que é pela direita. Mas hoje ele precisa que o Arias faça uma outra função. E o Arias disse que faz essa função. Pode fazer também aberto pela esquerda. Então, eu acho que é uma possibilidade. Na seleção colombiana, Pascoal, o Arias jogou até de volante. Não, mas ele joga de terceiro Durante uma volante. parte do primeiro turno das eliminatórias.
Não, na colombiana, em alguns jogos, até como segundo. Jogos em casa contra seleções mais fracas, ele jogou de segundo. E aí o Rames jogou, o time estava com uma configuração mais ofensiva, mais faceira. Claro que limita muito o futebol dele. Ele joga numa terceira posição, ou numa quarta posição, ou até numa quinta posição. Se nós colocarmos a partir do volante aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que só de centroavante o Arias não joga. E ele vai jogar. O cara como ele tem que jogar. Em condições físicas plenas, ele tem que jogar. Agora, a discussão sobre quem sai. Eu entendo que o Plihal fala sobre a linha de corte recente ser o Maurício. Imagino que o Abel tenha o mesmo raciocínio. Mas é difícil ter certeza nesse momento. Mas se não for o Maurício, quem que vai sair? O treinador tem teoricamente tem mais ninguém. Vai tirar o menino, o Alan? Não vai, né? Pô, moleque voando baixo? Não, tá fazendo gol. Você viu o gol que ele fez, não? A arrancada que ele teve, arrancou-se no meio campo, chegou na frente, sapateou num, sapateou no outro e pimba pro gol. É um jogador diferente. É um Maurício jogador mesmo. diferente. Pim, pam, pum. Não, mas esse é outro lance, que é o tum, tum, pá. Tá bom, desculpa. Muito obrigado, Felipe. Acontece o seguinte, pra mim, o São Paulo tem um time que tem esquema de jogo que atrapalha o jogo do Palmeiras. O esquema de jogo do São Paulo atrapalha o jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem que encontrar uma fórmula para superar o time do Palmeiras. A história em mata-matas também atrapalha. Quem? O confronto. Histórico do confronto em mata-matas também atrapalha. Mas nos últimos jogos parece que só tem dado um, né? Histórico em mata-matas. Quem, Pascoal? É o de verde e branco. Nos últimos jogos parece que uma só tem... provocação aí, hein, Não, Pascoal? ele falou... Toma Zé, lá da acho que cá, estamos sobrando aí, Zé. O Rafa sentiu um toma lá da cá. O Ramon abate Abel, sabe Eu vou isso? ter... Isso aí é uma Ramon faísca abate aí. Eu Abel, um pouquinho da minha água aqui. Eu tô no camarote do Cinco aqui agora nesse momento. essa sequência. Vou deixar o Cinco pegar fogo aí. Ô, Rafa, saiu uma faíscula aqui, hein? Não, eu acho que O que é o São Paulo tem um fogaréu jeito todo? de jogar, o estilo de jogar de São Paulo, com os volantes saindo para o jogo, com a bola que passa muito por esses dois jogadores. O Marcos Antônio é um absurdo de jogador. Né? Que jogador. Eu gosto. Muito bom Mini jogador. craque do Mazinho. É mini craque, né? Eu acho que ele é o mini craque dele mesmo, né? Porque ele está jogando espetacularmente. E sabe que o São Paulo... Danielzinho está de volta. Né? Sabe, o Danielzinho é muito bom jogador e se encaixou perfeitamente no time do São Paulo, com essa mobilidade. O São Paulo não tem... Vai jogar o volante. Caleri, viu, Pascoal? Esse é um centroavante que preocupa a zaga do Palmeiras, porque ele é bom Luciano jogador. joga, viu, Pascoal? Luciano e Caleri na frente, perfeito. Então, perfeito. O Enzo volta, viu, Pascoal? Lateral esquerdo é bom. Eita, O time volta inteiro. colocando Lucas pressão Ramon aí. volta. Tá favorito, então, São Paulo, Pascoal? Do jeito que ele tá eu falando só aí? vou explicar para você. Tem Como as até coisas enquete. mudam com as semanas se Tem desenvolvendo, hein? até enquete ai. no nosso YouTube também, perguntando para o nosso Foro Esporte quem é o favorito. Então, o São Paulo jogou com 3 titulares apenas contra o Coritiba. E durante o jogo foi reforçando o time. Desculpa, amigos fãs, desculpa, é que o Vini Colorado falou assim pra mim aqui, do jeito que tá, ele tá colocando todo mundo, daqui a pouco ele escala, Raí, Pintado, Dinho, Miller, daqui a pouco ele tá Cafu, colocando Leonardo. Miller, Cafu, Leonardo, tá voltando, estão voltando, daqui a pouco, hein, Pascoal? Saudade, já era um ótimo jogador. isso aí. Espetaculares. Puxa vida. Eu só não sei se o Lucas joga, viu, Pascoal? Por quê? Eu acho que joga. Ué, mas o pessoal disse que Se eu precisamos de fosse todos. a pessoa Isso pra pode ser a diferença do clássico, hein, Plihal? Então, Rafa, mas eu penso o seguinte. Aí eu quero saber de vocês três. Vamos pensar aqui comigo. Com boa vontade, tá? Viu, Zé Elias? Principalmente o Zé Elias. Com boa vontade. No ano passado, o Lucas no sintético. Nenhum clubismo aí, é constatação, Pascoal. Tá. Bateu o joelho feio e ficou o ano inteiro tentando voltar sem sucesso. Eu vou Tentava dizer o voltar- seguinte, ele bateu o joelho sozinho, ninguém chutou, Não, mas ninguém deu entrada. caiu no chão mais duro, num piso mais duro. Bateu o joelho sozinho. Não conseguiu voltar no passado. Tentava voltar para o DM. Tentava voltar para o DM. Tentava voltar para o DM. Até que chegou ao ponto Evitou da de fazer. gente ter dúvidas sobre o futuro da carreira do Lucas. E tentou Que fazer um neste trabalho ano- convencional sem a cirurgia. E depois passou por 2 intervenções Depois teve que cirúrgicas. fazer 2. Este ano, o cara conseguiu emendar uma sequência legal, participando de gols, sendo finalizando, fazendo gol. Vem jogando bem. Não foi bem na última partida, não entrou bem contra o Coritiba, mas a média do Lucas nesse ano é positiva.
É claro que além do temor, para o jogador mais velho, com articulações mais gastas, jogar no piso mais duro é problemático. O risco, não estou nem falando... o sintético, não existe comprovação científica de que o sintético machuca mais. Não estou entrando nisso. Está mais do que constatado, porque a gente conversa com jogadores todos os dias, que jogar no piso mais duro para a articulação é ruim. Para a coluna também. O Zé pode falar aí de cadeira ou de coluna. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês três é a seguinte: vale mais o quê? Você preservar o seu principal jogador para o resto da temporada ou colocá-lo na arena num piso que ele não gosta de atuar? Tem uma coisa que vem antes disso, Plihal. Numa semifinal de campeonato estadual. Tem uma situação que vem antes disso. Eu sou muito incisivo ao debater esse assunto, porque eu acho que as pessoas estão falando sobre consequências sem se ater especificamente a uma coisa chamada origem, premissa. Para mim, é muito clássico esse problema, porque ele tem uma solução muito mais simples do que as pessoas podem supor. Hoje em dia, os clubes são providos de recursos suficientes, e eu não falo só sobre recursos fisiológicos, eu falo sobre recursos financeiros que permitem determinados experimentos. E na situação na qual se encontra o Lucas, sem desconsiderar qualquer um desses fatos, tudo que você trouxe agora são situações verídicas, são ocorrências, e óbvio que o São Paulo precisa considerar exatamente a melhor equação para esse dilema que você propõe. Mas antes do dilema ser executado, existe a possibilidade, caso o Lucas e o São Paulo queiram, dele fazer movimentos simulando o jogo no sintético. Movimentos devidamente patrulhados, monitorados pela comissão técnica, pela fisiologia, e esses movimentos vão dando ao Lucas e à comissão técnica os resultados científicos necessários para certificar o risco, se é que ele existe mesmo, ou não, do Lucas jogar em Barueri contra o Palmeiras. Para mim, antes de responder essa pergunta, o que o São Paulo deveria fazer é: vem cá, Lucas, você quer jogar? Quer contribuir? Nosso momento é bom, tantos jogos aí só vencendo, time vivendo uma fase boa, precisa de você para poder eliminar o adversário, chegar a uma decisão de campeonato e fazer a diferença. Contamos contigo. Podemos fazer um teste num piso sintético com movimentos simulados do campo e ver se você se sai bem? Tentaram isso? Eu acho que não. E não me parece uma coisa muito difícil não, Plihal. Ô Zé. Sim. Pensar na temporada ou arriscar numa semifinal de campeonato estadual? Conversar com o jogador. Não, eu acho que ele vai pro jogo. Sim. Eu acho que ele vai pro jogo. Eu acho que é conversar Se com o você jogador. fosse o cara para tomar a decisão. Se eu fosse o jogador... Não, se você fosse a pessoa para tomar a decisão. Mas acho que quem vai tomar a seria o decisão é o Crespo. juiz. O juiz não, é o jogador. Porque se ele falar não vou jogar, não vou jogar. Não, mas Né? Eu acho que assim, há esse poder de, pelo menos, essa liberdade. O Allianz, que ó, ele e o Oscar ficaram no banco, não foi? eu acho assim, eu acho que vai sentir muito do jogador. É o jogador que vai decidir. Se ele falar eu vou pro jogo, eu vou pro jogo. Mas ele tem que ir 100%. Não adianta também ele falar que não, vou pro jogo e chegar lá no campo e ficar 50% daquilo que ele pode. você porque aí considera ele uma prejudica. temeridade de ir pro jogo? Não. Uma hora ele vai ter que jogar, Plirra. Nós temos quantos campos no futebol quarto brasileiro? campeonato. 5. Então, uma hora ele tem que jogar, ele tem que tirar até mesmo esse fantasma, né? Será que eu vou me lesionar sempre? Será que eu vou ter sempre problemas no campo sintético? Ele mesmo, com ele mesmo, tem que ver isso daí. Eu não sei se tem... Eu acho que o Lucas não fez cláusulas, né, em relação a isso, que nem o Luiz Soares fez, né? Ó, sintético eu não jogo. Né? Mas aqui também é uma outra situação em relação a problemas no joelho. Mas eu acho que vai muito dele. Porque o treinador, você vai falar para o Crespo, você gostaria de ter o Lucas no jogo? Lógico que eu gostaria de ter. Seria muita burrice da parte dele. Mas não, hoje o Lucas, São não. Paulo tem o Cauli e o Cauli... Então, pensando que hoje você tem essa opção, que você até outro dia não tinha. Chegou agora, Pascoal. Mas eu não acho que é a O mesma Cauli coisa. entrou bem, hein, cara. Contra o Coritiba, o Cauli Jogou jogou bem. direitinho. Mas não dá Entrou pra bem, comparar. fez um bom jogo. Mas não dá para comparar o Cauli, com todo respeito ao Cauli, com o Lucas.
Eu acho que é outro Mas jogo. assim, hein, você Pascoal? tem um jogador. Antes Sim, não eu tinha um entendo, antes substituto. não tinha, antes não Agora tinha. você tem um jogador que Antes possa não tinha. fazer essa missão. Tipo, cumprir essa missão dentro de campo. Por isso que eu acho que a dúvida maior é conversar com o Lucas. E aí, Lucas, como é que é? Ele que vai decidir. O sentimento do jogador é muito importante. Porque é o seguinte, se ele estiver desconfiado do que pode acontecer no campo, é melhor ele não jogar. Melhor não jogar. Se o jogador tem dúvida do que pode acontecer, é melhor não jogar. Mas é um São Paulo e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras. A história de São Paulo e Palmeiras fala mais do que qualquer outra coisa. O passado dos dois, o que já representa essa partida, a história que está envolvida nisso. Então, eu acho que tem muita coisa que o jogador também tem que levar em consideração. Eu, se fosse o Lucas, jogaria. Eu acho que o São Paulo precisa dele. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que o São Paulo precisa dele. E acho que o Crespo deve ter falado para a gente, precisa de você. Um jogador da sua categoria, do seu nível em campo, melhora o nível dos outros e dá também Eu responsabilidade. não sei se a pro adversário. interrupção é essa. Eu acho que é... E aí, como é que você está? Você está confiante para jogar? Até pensando no que o cara passou no ano passado. Porque se ele disser pro Crespo, se o Crespo disser pro Lucas, a gente precisa de você, ele está meio que forçando que o cara Vamos levar em jogue. consideração. O Lucas se machucou no sintético. Sim. Perfeito? Bateu o joelho no chão. Igual o Tigrinho também bateu o joelho no chão e ficou um tempo se tratando. O Lucas ficou um ano, né? O Tigrinho levou 2 semanas, né, com aquele problema, a batida que ele teve no chão. O Lucas, o que ficou de memória para ele? Poxa, o que eu passei não foi legal, prefiro não jogar. Entendeu? A tendência, para mim, eu respeito. Eu respeito. Porque o jogador entende qual é o limite dele, até onde ele pode chegar. Assim como o jogador de futebol... Eu não usaria o Lucas. Assim como o jogador de futebol entende que joga bem ou joga mal, ele sabe até onde ele pode ir. Mas como é um Palmeiras e São Paulo... Eu não arriscaria. Semifinal de campeonato, eu acho que ele vai jogar. Eu também acho que ele Eu vai acho que ele jogar. vai jogar. Eu O não... São Paulo esse tem envolvimento. objetivos maiores do que ser campeão estadual esse ano? O São Paulo imagina uma capacidade maior de performance em competições internacionais e brasileiro. Campeonato Brasileiro é muito 26. difícil, né, Rafa? Campeonato Brasileiro, eu acho que assim, seria uma vaga para a Copa Libertadores. Sim. Agora, Embora esteja bem. Copa do... mas é muito comecinho. Copa do Brasil e Sul-Americana são campeonatos possíveis. Factíveis. Acho que dá para jogar. Mas assim, esse planejamento de perspectiva de temporada com uma probabilidade alta de resultados. Agora né, eu vou te falar, positivos. aproveitar que você falou, essa Rafa. perspectiva é maior do que ser campeão paulista? Eu acho que é muito mais difícil o São Paulo conquistar seja a Copa do Brasil, seja a Sul-Americana, sem o Lucas do que com o Lucas. Então, colocá-lo... Sim, mas ganha do Palmeiras sem o Lucas? Acho possível. Acho possível. Eu também acho possível, mas acho que você perde munição aí. E acho que se o jogador disser que tá bem, se ele topar, como está dizendo o Zé Elias aí, eu acho que faz todo sentido. Se topar na conversa, ir para o desafio, o Crespo pedindo, enfim, houver uma comoção interna, a minha opinião eu já dei, eu acho que tinha que ser feito um teste, mas se isso não for feito e acontecer lá uma conversa e que se decida que o Lucas vai para o jogo, ele está indo para o jogo consciente dos riscos que ele corre e acho que numa condição em que aumenta a probabilidade de São Paulo vencer o Palmeiras e chegar à final de Campeonato Paulista. Eu não vejo também que seria algo absurdo. E também não é garantia que entrando em campo em Barueri, ele vai sair de lá fora da temporada. Pode acontecer? Pode, mas também não é uma certeza. Pode acontecer em qualquer campo, né? cara. Sim. Ele poderia Pode ter se acontecer em machucado qualquer no campo campo, natural. mas treinando. Propensão maior. A probabilidade muitas vezes Ô, é maior. Zé, Daiane Muniz será a árbitra do Choque Rei. Boa. Trio feminino. Boa escolha. Eu acho que ela é boa árbitra, mas eu acho que precisaria de um árbitro mais cascudo para esse jogo. Mais experiente. Por conta das recentes... É só lembrar o que você acabou de falar do Abate. Eu tenho uma lista aqui. Entendeu? É por conta disso, nada mais. Eu acho não que, sendo o Candançan já é um grande avanço. Eu acho que assim, ela é boa árbitra, mas eu acho que especificamente para esse jogo, eu acho que teria que ser um árbitro mais experiente, um árbitro que já tenha apitado essa partida mais vezes. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse clássico, esse choque rei do final de semana. Cara, e é verdade, o Palmeiras chega como favorito, mas não pode entrar de salto alto. Mas isso aí a gente já sabe, né? Então, assim, o Palmeiras entra como favorito, porque vem num ótimo momento,
O São Paulo também vem num bom momento, mas o momento do Palmeiras é melhor, tá? Ah, mas o São Paulo poupou. Cara, o Palmeiras descansou o time na última rodada do Paulistão, tá? O São Paulo não pôde fazer isso, né? Então, o Palmeiras descansou o seu time lá, e aí o Palmeiras depois veio jogar contra o Fluminense. E, cara, um detalhe importante é que o Abel tirou o Alan, tirou o Flaco, tirou o Vitor Roque, tirou o Andréas, que são os titulares, para preservar já para o Clássico. E quem que ele não tirou? Maurício. Jogou os 90 minutos, tá? Então, assim, os caras lá da frente, o Abel falou muito bem, sempre troca todo mundo ali da frente. Não trocou o Maurício, porque ele podia jogar, porque ele ia descansar nesse jogo contra o São Paulo. Essa é a nossa aposta, que o Abel vai colocar, sim, o Arias como titular no lugar do Maurício. Então, o Palmeiras vem muito forte para esse jogo. E essa questão aí do canela de vidro, né, cara? Ah, mas é porque ele se machucou. Mas quantos jogadores se machucam no gramado natural? Ele não fica com trauma. Cara, o pessoal cismou com essa merda que ele, desculpa a palavra, que ele se machucou porque era sintético. Cara, já tem números. O Palmeiras, dos times da Série A, é o que menos tem lesão e joga no sintético. Então, não existe. Aconteceu, foi no sintético, tá? Mas quantos acontecem no gramado natural? Cara, é normal lesões acontecerem. Agora, porque foi no gramado sintético, fica essa ladainha danada. Ah, meu irmão, não quer jogar? Brasil, melhor pra gente. Então, com o Lucas ou sem Lucas, se Deus quiser, o Palmeiras passa pelo São Paulo e chega mais uma final desse ano para ser campeão. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião, você concorda, discorda? Compartilha com a gente aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso canal, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um vídeo legal, que é um canal que traz boas informações do nosso Palmeiras, então eles acabam entregando tanto o canal quanto o vídeo para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.